Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, a cura do corpo através da cura da alma. E no episódio anterior partilhei contigo dores profundas da minha alma. Se não viste esse episódio, vê aqui, onde falei do meu crescimento, daquilo que sou hoje e que todas essas dores fazem com que eu seja hoje aquilo que sou, mas não deixam de fazer parte da minha história. Então, se não ouviste, vai lá ver esse episódio porque é um episódio poderoso. E o episódio de hoje está mais ou menos relacionado porque eu já falei deste assunto em particular em episódios anteriores. Portanto, hoje vamos falar de dor de costas, antalgia de esforço e de cura novamente. Portanto, fica desse lado, subscreve o canal, partilha com os amigos para nós irmos nesta viagem juntos. Então, hoje vou falar das minhas costas, da minha dor de costas, que virou um assunto muito sério, que virou uma lesão de esforço, uma antalgia de esforço, e como é que eu me curei dela. Então, não sei se já te apercebeste em episódios anteriores, eu já falei desta dor e de como é que ela começou, mas recapitulando um bocadinho, eu lembro-me a primeira memória que eu tenho de ter esta dor. Eu tinha mais ou menos 17 anos, estava a trabalhar num dos verões em que eu passava os verões a trabalhar em locais para conseguir arranjar dinheiro para a universidade. E lembro-me de uma coisa em especial, que estava a tirar roupa e que literalmente o sentimento é que eu não me consigo mexer, é eu ficar congelada. E não era algo muito pesado, não era que eu tivesse andado a fazer movimentos muito fortes ou muito pesados, mas aconteceu. Portanto, eu tinha mais ou menos 17 anos, eu lembro-me de os meus pais terem que me ir buscar, isto foi na Vieira de Leiria. Eu estava lá a trabalhar num hotel e os meus pais terem que me buscar e terem que me levar ao hospital. No hospital apenas me deram uma pomada, um relaxante muscular. Eu lembro-me que descansei e depois aquilo mais ou menos passou. E esta dor era muito estranha porque ela vinha e depois ia e não tinha uma constância, não vinha sempre, por exemplo, nestas fases mais precoces que eu me lembro desta dor, ela vinha e ia, mas não era porque eu fazia mais esforço, não era nada relacionado com o físico, de eu saber que tinha pegado em alguma coisa de forma errada, alguma coisa muito pesada, de todo. Eu lembro-me que, portanto, fui ao hospital, não me fizeram nada, apenas me deram esse relaxante muscular, que era uma pomada, e eu vim para casa. E depois lembro-me que mais ou menos um ano depois, mais ou menos na mesma altura, era sempre mais ou menos no verão, eu sentia aquilo de novo, às vezes mais incomodativos que outras, às vezes mais sérios, no sentido em que eu realmente tinha que ir ao hospital ver o que é que se estava a passar. Outras vezes era mesmo só de parar, de respirar, de saber de certas posições que não poderia estar, mas depois, passado dias, semanas, aquilo passava. Andando um bocadinho mais para a frente, eu aqui já, portanto, isto aqui foi numa fase inicial, estou na universidade, depois eu começo a trabalhar. Durante o tempo em que eu comecei a trabalhar nos primeiros anos, eu não tenho assim nenhuma ocasião específica em que eu me lembro de ficar assim mais debilitada das costas. Lembro-me sim mais em Londres, que estou a preparar a maratona de Valência, e que eu sei que fisicamente também estou a dar muitas aulas, mas também não foi nada específico que acontecesse de comecei a dar aquela aula e comecei a sentir, não, foi uma coisa cumulativa. Eu aqui posso associar mais à quantidade de exercício que eu fazia,
ao stress do trabalho, ao pouco descanso, que eu nunca descansei muito bem. Apesar de fazer um esforço para ir para a cama a determinadas horas e me levantar para ter as 8 horas de sono, eu nunca fui a melhor pessoa para dormir, porque tenho um sono super leve. Então pode haver aqui vários fatores associados, mas lembro-me de não conseguir dar algumas aulas, principalmente aulas de força, portanto aulas de body pump e aulas de grito eu não consegui dar durante algum tempo, não sei se precisasse, foi uma semana. As aulas de RPM eu estava bem porque não havia impacto e não havia muita tensão na zona lombar, então eu acabava por estar ok. Lembro-me que não fiz nada, exceto ter cuidado com as posições, o descanso, não dar aquelas aulas, mas não fui a um médico, não aconteceu nada. Portanto, estamos em 2015, estamos em 2015. Em 2016 eu mudo-me para os Emirados Árabes Unidos, para Abu Dhabi, e então aí sim, eu tinha um trabalho, geria uma equipa e tinha uma carga horária física de aulas muito elevada. Eu dava fácil 4, 5 aulas por dia, entre body pump, RPM, grit, trabalho glúteo abdominal, hidroginástica, isto era o que eu me lembrava que dava. Para além dos treinos, os meus treinos, sim, que eu ainda treinava, estava completamente sobrecarregada, estava completamente em overtraining. E para além do stress, que era o meu trabalho, que era gerir instrutores, gerir reclamações, eu trabalhava muito com os alunos e com os membros que vinham ao ginásio, então era muito estressante, tinha targets para atingir determinadas coisas e tinha que os cumprir, portanto foi um trabalho que eu adorei, acho que foi dos trabalhos que eu mais adorei até hoje, foi muito, aprendi imenso, desenvolvi-me imenso, tanto profissional como pessoalmente, mas era muito desgastante, eu sabia que estava num stress físico, emocional, mental, psicológico muito grande. O que acontece é que portanto, eu comecei a trabalhar nesse ginásio em mais ou menos abril de 2016, e foi mais ou menos em outubro, novembro, não sei precisar, eu tive a pior sensação que eu já tive hoje na minha vida, porque eu já estava com esta dor de costas e já sabia que esta dor de costas já lá estava, mas eu ainda conseguia dar as minhas aulas, eu ainda conseguia gerir, e dizia assim, isto passa. Eu lembro perfeitamente que isto foi num sábado e eu dava 2 aulas nesse sábado. Sei que era uma aula de grit e era outra aula de meia hora, que eu não sei precisar qual é que era, mas eu dei as minhas aulas, acabei as aulas, continuo com a dor nas costas, e eu fazia o fecho do ginásio, e o ginásio, presumo que fechava às 9 da noite, e eu lembro-me de ir verificar as salas, estava tudo bem, as luzes apagadas, e lembro-me de ir ao estúdio, e das luzes estarem apagadas, e eu, não preciso acender as luzes, e eu me lembro de ir ao palco do estúdio, tirar qualquer coisa e de eu não conseguir sair de lá, literalmente, eu não conseguir me levantar, portanto eu sei que fiquei de joelhos, o palco dava mais ou menos pelos joelhos, eu sei que consegui apoiar um cotovelo no chão, era literalmente, eu não me conseguia mexer. E eu não me lembro se gritei, eu não me lembro o que aconteceu, eu sei que depois, passado algum tempo, me encontraram lá e tiveram que chamar uma ambulância. Eu literalmente, eu não conseguia passar, portanto eu estava com o cotovelo no chão e com os joelhos no chão e eu tentava pôr esta mão para me puxar, para me empurrar, de forma a que eu conseguisse ter as 2 mãos apoiadas no palco, e eu não conseguia. Eu sentia mesmo que eu estava bloqueada, congelada, era este o sentimento. Eu lembro-me de chamarem a ambulância, e isto já foi muito próximo da hora do fecho do ginásio, portanto acho que já não estava ninguém no ginásio, de alunos, então eu lembro-me da ambulância vir e de só dizer, eu não consigo mexer, não me mexam à força, porque eu estava numa dor tão grande, que eu lembro-me que eles me meteram aquele oxigênio, não sei o que é aquilo, não é oxigênio obviamente, é aquilo que nos põe aqui, que é tipo uma medicação para nós ficarmos assim meio atordoados, para aliviar a dor, ou para não sentir bem a dor.
Se alguém está aí que perceba disto, me peço desculpa se estou a dizer alguma barbaridade, mas é aquelas coisas, nós não usamos muito em Portugal, é mais em Inglaterra ouvi muito isto, que é respirável, basicamente acho que é um atenuador de dor, mas não é injetável, não é por comprimido, é respirável. Eu lembro-me deles meterem aquilo e eram dois paramédicos e eles me dizerem, olha, nós vamos te agarrar por um lado e pelo outro e vamos fazer isto devagarinho para tu conseguires te pôr em pé. E foi assim uma... que eles, como me conseguiram pôr em pé, trataram-me super bem, foram super humanos nesse aspecto. Eu não me conseguia sentar ou deitar, portanto eu tive que ir a pé até a ambulância. Eles foram sempre ao meu lado. Eu andar conseguia, eu não me conseguia era movimentar de posições. E depois lembro-me de ir ao hospital e levar um relaxante muscular, portanto injetável. Eu até ao hospital consegui melhorar um bocadinho, portanto já não estava com tanta dor, porque depois eu lembro-me de chegar ao hospital, de me deitarem e depois o médico me passar relaxantes musculares, cremes, e foi a partir daí que ele me passou. Eu já tinha história, portanto já tinha explicado que isto já tinha acontecido, não com esta gravidade, mas que eu já tinha tido este tipo de dor, e depois ele passou-me uma, eu não sei como é que se diz em português, um MRI, que é, não sei como é que se diz, que é basicamente nós estamos deitados numa cúpula durante 20 minutos e basicamente vão fazer um scan do nosso corpo todo, é super claustrofóbico. Isto é um nome em português que eu não me estou a recordar agora, mas basicamente eu fiz esse exame, que é não é um TAC, se calhar é, não sei o nome, sei que estamos assim deitadinhos durante não sei quanto tempo, com uma coisinha por aqui, portanto o corpo todo com uma coisinha praticamente quase até aqui, é super claustrofóbico, mas que dá uma visão geral dos nossos órgãos, dos tecidos moles, muscular, etc. Então, basicamente, e eu já tinha feito, isto eu lembro-me, que eu já tinha feito várias radiografias à minha coluna, para perceber se eu tinha alguma lesão, se eu tinha alguma vértebra deslocada, partida, lascada, e não, nada tinha sido acusado, nada tinha sido, até aquele momento nunca conseguiram perceber o porquê de eu ter aquele tipo de dor. Portanto, eu fiz esse exame, um MRI, pronto, não vou tentar me lembrar do nome porque não me lembro mesmo, e depois veio o resultado e depois a consulta, o que o médico me disse foi, basicamente, as minhas últimas vértebras, é congénito, portanto, eu já nasci assim, as minhas últimas vértebras, portanto, nós temos as vértebras e depois temos um núcleo pulposo, que é aquilo que separa as vértebras, que é para o osso não ficar osso com osso, está ali, é tipo um amortecedor. E o que acontece é que as minhas últimas 3 vértebras estão super juntas uma à outra, ou seja, eu continuo a ter esse amortecedorzinho, mas o que acontece é que quando eu estou em stress, quando eu faço demasiado exercício físico, as vértebras começam a contrair-se umas às outras, há compressão de nervos e o meu corpo entra em espasmo. Portanto, esta foi a explicação que me foi dada e ele disse-me, é bom que tu trabalhes na área de exercício físico porque tu mantens os teus músculos fortes e estás ativa, no entanto há um limite e há certas coisas que tu não podes fazer e há certas coisas que tu deves evitar e deves fazer tudo com muita moderação. Portanto, isto foi mais ou menos em outubro ou novembro, não sei precisar, 2016, e em janeiro de 2017 volta a acontecer o mesmo, portanto eu volto à minha carga de horário, eu volto à quantidade de aulas que eu dava, já com muito menos carga, já colocava menos carga, portanto eu dava imensas aulas e eu achava que conseguia colocar as mesmas cargas que quando dava 5 aulas por semana, ou mesmo um bocadinho mais, então eu continuava a dar body pumps com cargas elevadíssimas, que eu hoje olho para trás e é loucura total. Então eu já tenho esses cuidados, já tiro algumas cargas, já não me esforço tanto, porque eu sei que tenho não sei quantas aulas para dar e eu não tenho que estar a dar a aula 100% de mim. A parte motivacional eu sempre quis dar o melhor de mim, mas não é pela carga que nós temos na barra que damos uma boa aula, mas sim pelo nosso discurso, pela forma como o nosso corpo se mexe. Então não é necessário, isto é muito comum nos instrutores fitness,
não é necessário nós darmos as aulas todas com cargas máximas, porque temos não sei quantas aulas, o nosso corpo precisa de recuperar e não é necessário aquele stress todo. Enfim, eu fiz esses ajustes, mas em janeiro de 2017 acontece-me de novo, eu fiquei literalmente congelada novamente, vai novamente ambulância, vou novamente para o hospital, relaxante muscular novamente, portanto passo pelo processo todo. Já tinha feito o MRI antes, portanto já não foi necessário fazer novamente, mas é-me dito novamente, tu tens de ter atenção. Bem, o que acontece é que eu engravido, portanto eu descubro que estou grávida, não sei se precisar ainda em janeiro ou em fevereiro de 2017. Portanto, obviamente a carga horária é reduzida, depois entretanto eu saio de UAE, vou para Portugal, continuo a dar aulas, mas dou muito menos aulas, ponho muito cargas super softs porque tenho consciência que estou grávida, passo uma gravidez normal, tive um bocadinho de dor ciática, mas assim nada de muito incapacitante, tenho a minha filha e passado 2 meses, por motivos financeiros, eu tenho que voltar a trabalhar. Eu não estava minimamente recuperada, como levei epidural, também não ajudou o processo, eu lembro-me de sentir esta zona toda super fraca, depois da minha filha nascer, mas assim super fraca. O core abdominal, zona lombar, super enfraquecidos. Eu comecei logo a fazer alguns exercícios de mobilidade, passado 3 semanas do nascimento dela, comecei logo a tentar ser ativa, mas tinha que ter sido um trabalho muito mais gradual, eu não deveria ter começado com body pump, eu comecei logo a dar aulas de body pump, eu deveria ter esperado, mas não aconteceu e não vale a pena estar a falar no que devia ter sido feito e não foi feito, mas isso deveria ter sido o correto. O que acontece é que eu começo a dar aulas 2 meses depois dela nascer, barras nas costas, ainda cargas super softs, porque eu sentia que não estava capacitada. Eu lembro-me que agachava até meio porque me doía, ainda toda esta zona aqui ainda estava muito em dor. Não tive um parto fácil, mas pronto, isso já é para outro assunto, para outro tema, então eu ainda estava muito debilitada. O que acontece é que eu continuo a dar aulas, tenho noção que a barra não está direita nas minhas costas, por mais que eu consiga pôr a barra direita, os meus alunos também me dizem isso. E acho que a minha wake-up call foi assim uma vez que me lembro de estar a dar uma aula de abdominais no ginásio e de estar com imensa dor nas costas e de me levantar e de me olhar no espelho e de me colocar numa posição, para mim que era direita, e eu literalmente me ver assim. E foi tão estranho, tipo como 2 Raquéis a falar com a outra assim, Raquel, põe-te direita. E eu tentava-me pôr assim, e isto era a minha posição direita, eu tinha literalmente um S nas costas, e eu estava com uma quantidade de dor que eu preciso fazer alguma coisa, isto não está certo. Então comecei a pesquisar, encontrei um quiroprata, comecei a fazer consultas nesse quiroprata, que foi assim, uau! Portanto, ele viu toda a minha história. Houve um diagnóstico, ele diagnosticou-me com uma antalgia de esforço, que basicamente é uma escoliose. Portanto, eu tinha feito um S nas minhas costas, porque o que é que aconteceu? Eu, como não estava recuperada do parto, para evitar essa dor, eu fui compensando, ok, se aqui dói-me, se aqui não me dói, eu vou ficar assim, agora vamos adicionar carga em cima. E foram meses a fazer isto. Obviamente que isto foi inconsciente, nós vamos tentando não ter a dor, então vamos nos ajustando para não ter a dor e depois vamos criar aqui descompensações brutais. Isto é muito engraçado nós estarmos a falar disto, porque a verdade é essa, nós vamos tentando evitar a dor para não sentir a dor e depois esta dor que era assim vai passar assim. E agora estou a falar aqui numa dor física, mas a dor emocional é exatamente a mesma coisa. Alguém me magoou, alguém disse alguma coisa que eu não gostava, estou a sentir coisas aqui que não são fixe, mas eu não vou olhar para ela, eu vou, isto passa, é como deitar o lixo para baixo do tapete e vai haver um dia em que fazemos assim e que vai o lixo para todo o lado e a quantidade de lixo é enorme. Isto passa-se exatamente com a dor, seja física ou emocional. Então isto foi o que aconteceu na minha dor física. Eu fiz imensas consultas de quiroprata, eu ia lá 3 em 3 semanas durante não sei quantos meses, já não me lembro, e depois passámos a espaçá-las
de mês a mês ou de 5 em 5 semanas, já não me lembro bem. Sei que aquilo ajudou-me imenso, portanto eu deixei de ter o S nas costas, mas eu continuava a ter muita dor, eu continuava a ter, a sentir esta zona muito pouco forte, e não era forte no sentido em que se eu tocasse eu sentia, não, eu tenho músculo aqui, era por dentro, músculos mais internos, músculos e emoções, mas pronto, nesta fase ainda não estava lá. Então depois eu entretanto começo a fazer pilates, portanto eu tenho que fazer alguma coisa, fui procurar um curso de pilates, tirei pilates, e lembro-me que nos primeiros exercícios eu tinha muito pouca mobilidade, tinha imensa rigidez ao nível da zona lombar, ao nível da anca. Portanto, eu lembro-me de um exercício que era nós estarmos assim direitinhos e fazermos um roll down, que é irmos com a cabeça, desenrolarmos as costas, e das minhas costas estarem literalmente tipo assim, eu não enrolava, tipo, as minhas costas eram tipo assim um stick. Eu ainda tenho vídeos disso hoje. Estamos em 2019, mais ou menos em outubro, portanto isto aqui aconteceu mais ou menos em abril, maio, quando eu realmente tive que ir a um quiroprata, parei de treinar durante umas 3 semanas. Foi um processo fisicamente intenso, porque eu quando fui ao quiroprata ele vai mexer ali nas estruturas ósseas, coluna, eu literalmente fiquei um dia de cama, porque era a melhor posição para não causar pressão na zona lombar, e foi muito intenso, muito intenso. Portanto, foi isso o início da minha cura, mas a minha cura acontece ainda bem mais para a frente. Então, avançando na história, estamos em 2019, tiro pilates, começo a dar aulas, ainda com muita rigidez, ainda com exercícios que eu não consigo fazer, porque ainda tenho muita fragilidade ao nível da zona lombar. Portanto, há alguns exercícios que me causam dor. Portanto, a dor é um sinal para nós a ouvirmos e para nós não fazermos nada com dor. E nós usamos isto muito na parte de exercício físico, é desconforto é normal e nós temos que sentir desconforto. Dor, não. Eu não estou a falar da dor muscular, porque também não quero falar isso sem dor, mas há desconforto, tem que haver desconforto. Mas uma dor, seja no joelho, seja a que nível, que não seja obviamente muscular, tem que haver um conforto dentro do desconforto, é aquilo que nós costumamos dizer, é este desconforto, eu sei que é do exercício, eu tenho que estar confortável com este desconforto, senão esta dor vai se tornar em algo mais grave, e eu andei a negligenciar isto durante muito tempo. Então, 2019 começo a dar aulas, entretanto 2019, em novembro, eu saio de Portugal, venho para o Qatar. Novamente, não tenho uma carga física tão grande, venho gerir novamente a parte de personal training, horários, etc. Portanto, estou muito melhor, mas passo muito mais horas sentadas. Portanto, eu sempre que me levanto sinto aquela, ai, as minhas costas. Portanto, eu tenho que me obrigar a levantar com frequência, porque eu passando muito tempo sentada ao computador, assim que me levantava, as minhas costas, vem aquela sensação de ter as costas presas, tensão. E também eu ainda não estava muito bem nessa altura, porque estamos em dezembro de 2019. Portanto, avançamos no tempo, tudo ok, Covid chega, toda a gente vai para casa, portanto estamos todos em quarentena. Eu comecei a dar aulas Zoom em mais ou menos abril de 2020, porque estávamos todos em casa, ainda ninguém sabia bem o que era o Covid, então comecei a dar aulas online e mais uma vez a dor veio. Eu lembro-me de dar aulas com um cinto, mas ninguém se apercebeu, e eu hoje olho para os vídeos e eu sei que eu não estava bem, porque eu percebo aquela técnica que eu não estou confortável, e eu não sei como é que eu hoje dei, mas dei. Eu lembro-me de ter aulas, estavam marcadas e eu dei-as apesar de tudo. Portanto, colocava um cinto, colocava uma t-shirt por cima, ninguém se apercebia, colocava um sorriso na cara, ia dar a aula, mas estava em dor, O que acontece é que, portanto, mais pesquisando profundamente, e já tinha lido algumas coisas, livros sobre dores físicas, estão ligadas a dores emocionais, e a zona lombar está muito ligada a nós sentirmos que temos muita responsabilidade sobre nós, temos muita carga sobre nós, e obviamente que eu sentia isso, porque eu estava aqui, tinha a família toda aqui,
o rendimento que entrava em casa era meu e de um dia para o outro esse rendimento deixa de existir, porque vamos todos para casa e a empresa deixou de pagar. Portanto, eu deixei de receber salário em março, acho que foi o último salário que eu recebi. Portanto, é aquela coisa assim, eu tenho que fazer dinheiro porque eu continuo a ter coisas para pagar, estou num país que não é meu e tenho uma casa para pagar, tenho alimentação para pôr na mesa, tenho tudo isto e isso sou eu. Portanto, eu senti uma responsabilidade enorme, está tudo em cima de mim. Portanto, isto só veio agravar ainda mais o processo. Entretanto, eu começo a dar treinos, também PT, deu para cobrir as despesas, portanto, estava tudo assim ok, está mais ou menos orientado. Mas a dor de costas continua a ser bastante intensa, eu sei o porquê de eu ter aquela dor intensa nas costas e há um dia em que eu falo com o meu mestre Reiki e que partilho tudo e ele diz-me, não tens de sentir, está tudo em cima de ti, tens que tirar um pouco dessa responsabilidade, porque não tens que arcar com a responsabilidade de toda a gente. Eu tenho a certeza que ele me fez alguma coisa em termos energéticos, que aquela dor simplesmente desapareceu. Aquela dor das minhas costas desapareceu, no entanto eu continuo a sentir pouca mobilidade, tensão, portanto o resto está lá, porque a cura não foi feita. Foi aliviada, mas a cura não foi feita. E há muitos exercícios que eu deixei de conseguir fazer, portanto entre 2017 até 2020, exercícios como, quem percebe de exercício vai perceber o que é que eu estou a dizer, exercícios como burpee, eu não conseguia fazer, não conseguia dar um salto para trás, pôr as mãos no chão e dar um salto para trás, eu não conseguia, dava um passo e mesmo assim se magoava. Eu não conseguia fazer a roda, que é fazer o pino, tinha medo, eu não conseguia fazer a ponte, eu não conseguia fazer um agachamento com uma barra nas costas. Porque eu lembro-me de fazer isso no ginásio e de ficar aflita. Então eu ainda sentia, a dor ainda não tinha sido curada, digamos assim, porque eu ainda sentia ali muita culpa, muita mágoa, muita responsabilidade, portanto eu ainda era aquela pessoa que a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer isto. Portanto, a minha relação comigo já tinha mudado quando eu engravidei, do discurso que eu tinha para comigo mesma, portanto, eu já não dizia coisas assim tão, como é que eu ia dizer, tão pejorativas, mas eu ainda colocava muita responsabilidade em cima de mim. Quando alguma coisa não funcionava bem, eu olhava sempre para mim, assim, o que é que eu não fiz bem? Mas aquilo era com um peso, eu acho que isto não é mau, nós termos a responsabilidade e assumirmos, mas eu colocava uma tensão e um peso em mim muito grandes. Portanto, estamos em 2020 e eu só em 2021, há um ano atrás, portanto, fiz um processo de cura enorme, portanto, eu fiquei sozinha no Qatar, completamente sozinha, e passei por uma imersão, uma viagem interior de autoconhecimento e de perceber quem é a Raquel, o que é que a Raquel está aqui a fazer, o que é que eu tenho vindo a fazer, quais são os meus sonhos, quais são o meu propósito de vida, o porquê de eu estar aqui, será que eu estou a fazer bem? Portanto, eu passei por uma imersão assim brutal de me conhecer e de viver e conviver comigo mesma 24 sobre 24 horas, que foi uma transformação assim brutal. Em 2021, pela primeira vez, e estamos a falar de mais ou menos há um ano e 3 meses atrás, pela primeira vez eu consegui fazer agachamento sem dor, com a barra nas costas. Eu comecei a fazer burpees sem dor e sem desconforto. Eu comecei a fazer a ponte. Eu comecei a fazer exercícios que eu conseguia fazer antes, que eu deixei de conseguir pelaquela limitação e que eu hoje consigo fazer. E hoje faço exercícios como, por exemplo, o agachamento com 40 kg na barra, a deadlifts, que é peso morto, com 50 kg na barra. Isto era impensável, mas impensável para mim há 2, 3, 4 anos. Era impensável. Eu não conseguia. Eu sabia que se eu fizesse aquilo ia ficar 1 ou 2 dias com dor nas costas, incapacitante. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Onde é que eu fui buscar a minha cura?
Pedirmos ajuda é muito importante. É muito importante nós pedirmos ajuda. Eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sempre tive muito aquele pensamento de eu consigo fazer sozinha, de eu consigo ir para a frente sozinha, de eu consigo fazer tudo sozinha. Mas é tão melhor quando nós temos ajuda. E há coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, porque nós não temos as ferramentas, porque nós só temos uma perspectiva da situação e há uma perspectiva de 360 graus. E é necessário alguém que nos ajude a ver aquela perspectiva, e é necessário alguém que nos ajude a ver aquela dor que nós temos, que é válida e que todos nós temos que validar o que sentimos, mas que se nós a virmos de outra forma, aquela intensidade baixa, porque nós só estamos a sentir, parece que estamos com a mão no fogo, mas o fogo está lá. Mas se nós nos afastarmos e vermos e tirarmos a mão, aquela intensidade baixa e faz-nos perceber aquilo de outra forma. Então eu tive que fazer aqui um mergulho interno de ser novamente mais generosa comigo, ter muita atenção às palavras que eu usava para comigo, de aceitar o meu erro. Eu tinha muita dificuldade em aceitar um erro meu. Obviamente que eu continuo a não gostar de errar, mas eu já sou, tipo, quando eu faço um erro, quando as coisas não acontecem como eu queria que acontecessem, quando eu não atinjo aquilo que queria atingir, eu já não me punishment, como é que se diz? Eu já não me estão-me a faltar as palavras, mas já não me permito dizer aquelas coisas que eu dizia que eram super castradoras, super negativas. Continuo a ficar triste, continuo a ficar ok, mas tipo, olha, o universo está-me a tentar ensinar alguma coisa. Eu estou a passar por esta situação porque eu tenho que aprender alguma coisa que eu ainda não aprendi. Eu estou sozinha nesta casa 24 horas por dia porque eu tenho que passar por este processo. Eu não estou com a minha filha fisicamente porque nós precisamos disto, tanto eu como ela. E eu ouço muito a minha voz interior e muitas vezes eu me questiono se aquilo que eu estou a fazer é certo, se eu me estou estando-me a privar de estar com a minha filha e estando a privar a minha filha de estar comigo, se eu não estou a criar traumas, se eu não estou a criar, mas eu tenho uma voz interior que me diz, continua, então eu estou a ouvir essa voz. E esta situação em que nós estamos, que não é propriamente feliz e não é propriamente agradável para as pessoas envolvidas, óbvio que eu preferia estar com a minha filha, óbvio que eu preferia dar-lhe o lar que ela merece, mas isso não acontece, isso não está a acontecer. Então não vale a pena estar isso, o que é que esta situação nos está a dar, o que é que nós podemos aprender com isto, o que é que isto nos está a transformar. Portanto, eu continuo a ouvir, quando eu sentir e quando a minha voz mudar e disser não, agora é tempo de ir, agora já a tua missão aqui já acabou. Portanto, eu sinto que nós não estamos juntas fisicamente, emocionalmente estamos sempre, mas nós não estamos juntas fisicamente por uma razão maior, que um dia vamos descobrir, ou que isso nos vai transformar às duas. Mas isto para dizer que a nossa maior transformação acontece quando nós nos permitimos. Quando nós olhamos os desafios, e eu estou a dizer isto com uma humildade que ainda é difícil para mim, não estou a dizer que é um processo fácil, porque não é um processo fácil, mas quando nós abraçamos os desafios e em vez de porquê a mim, e em vez de porquê agora, o quê, nós fazermos a questão de o que é que me estás a ensinar? O que é que tu queres que eu olhe para mim que eu ainda não olhei? O que é que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? E quando as coisas são repetidas e quando nós estamos a passar por um desafio que é sempre similar, ok, já aconteceu, há alguma coisa que eu não estou a aprender, então o desafio vem novamente e normalmente ele vem com ainda mais intensidade, até nós tirarmos a lição dele. Então nós temos de ter a humildade de fazer sempre esta pergunta: o que é que isto me está a tentar ensinar? E quando eu não consigo ter essa resposta, vamos procurar ajuda. Vamos fazer algo
que nos ajude. Vamos procurar um psicoterapeuta, vamos procurar um mestre Reiki, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um life coach, vamos procurar aquilo que fizer significado para nós, aquilo que nós sentirmos. Se calhar estou a falar aqui de algumas terapias que as pessoas vão ficar, o quê? É aquilo que fizer sentido para ti, mas procura ajuda, porque não é suposto, e eu acredito assim com todas as minhas células do meu corpo, não é suposto nós estarmos aqui para estar em sofrimento. A dor é inevitável e a dor faz-nos crescer, mas estar lá sempre em sofrimento, não. Não é para isso que nós estamos cá. Nós estamos cá para ter uma experiência, para nós crescermos, para nós passarmos de nível, para nós estarmos no desenvolvimento físico, psicológico, emocional, espiritual. Os desafios são para isso mesmo. As doenças físicas, que nós já falámos em episódios anteriores, como falámos do cancro com a Helena, não são meramente processos físicos, são dores emocionais que depois se revelam no nosso corpo, que nós temos de perceber o que é que isto nos está a tentar dizer, que emoções é que eu não ouvi antes, que emoções é que eu retraí, que emoções é que eu pus para baixo do tapete. Então tudo o que é físico nos acontece é uma mensagem. É uma mensagem do universo, é uma mensagem de Deus, é uma mensagem do que quer que acreditemos, mas é importante nós acreditemos em algo, que nós tenhamos fé. Eu aqui não estou a falar de fé de uma religião, a não ser que isso faça sentido para nós, enquanto seres individuais, mas uma fé de há mais que isto. Uma fé de uma energia muito poderosa à nossa volta, que as coisas todas acontecem exatamente como têm que acontecer. E às vezes as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse, porque é uma proteção divina, porque ainda bem que não aconteceram. Quantas vezes nós olhamos para trás e, não sei se já vos aconteceu, me aconteceu imensas vezes, de eu querer muito que uma coisa aconteça e eu ficar super chateada por não aconteceu, passado meses ou anos eu olho para trás e penso assim, ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. E outras coisas aconteceram e nós cruzámos com pessoas que nos ensinaram lições brutais que vieram para a nossa vida, que nos magoaram, que nos traíram, que nos usaram, que deixam dores profundas, que causaram dores profundas, mas eu acredito que esses são os nossos maiores professores, sem dúvida nenhuma. Porque há ali alguma parte de nós que nós não protegemos, só que nós não soubemos ver. E acho que esses são sempre os maiores professores. E à medida que o tempo acontece, nós vamos criando as nossas proteções e nós vamos deixando de ser as pessoas tão ingênuas, porque às vezes é ingenuidade, às vezes é acreditarmos que todos nós somos bons, mas se nós estivermos realmente atentos à nossa intuição, ela nunca falha, ela nunca falha. E esses professores e essas dores que nos acontecem, essas coisas acontecem porque nós estamos no mesmo nível de energia. Eu não vou atrair alguém para a minha vida, estou a falar agora mais na parte do romance, eu não vou atrair alguém para a minha vida que é uma coisa que eu sou completamente oposta. Portanto, se eu sou insegura, se eu não estou bem com o meu corpo, se eu tenho uma baixa autoestima, se eu não tenho uma confiança em mim boa, eu vou atrair alguém que está nessa linha. Porque há energias, há níveis de energias que se eu me sentir bem, se eu estiver bem com a vida, se eu for autoconfiante, se eu tiver uma boa autoestima, se eu tiver alguém aqui, eu não vou, estas energias não se cruzam. Não quer dizer que eu não possa cruzar com uma pessoa destas, mas eu não vou deixar que esta pessoa entre na minha vida porque não tem nada a ver. Porque não, estas energias não estão no mesmo nível. Portanto, quando nós nos cruzamos com alguém que nos traiu, que nos maltratou, o que quer que seja, nós estávamos nesse nível de energia. E isto não é para nós nos culparmos, não é para isso, mas é para nós percebermos que quando nós estamos numa energia baixa, nós vamos atrair alguém que está numa energia baixa. Então, o que é que nós não conseguimos controlar o outro, nunca, mas nós conseguimos controlar-nos a nós mesmos. Então, se nós estamos neste nível de energia, se atraímos este tipo de pessoa para a nossa vida, eu não quero estar aqui.
Eu não quero estar num sítio em que eu não tenho paz, em que eu não tenho tranquilidade, em que eu estou constantemente a duvidar das minhas capacidades, em que eu não consigo dizer à pessoa que está no espelho, eu amo-te. Então eu vou-me elevar. E nós temos que fazer o corte aqui. E foi isto que me aconteceu. Eu tive que fazer o corte com esta Raquel, que tinha uma autoestima super baixa, que não era confiante em si o suficiente, que não estava em paz. Por todas estas coisas que me aconteceram, por todas estas dores que eu tinha, por sentir que não estava a ver uma vida que não é minha, eu tive que dar um corte a tudo isto para eu poder crescer. Eu não sei onde é que eu estou agora, em termos energéticos, já estou aqui, portanto, ainda não estou no sítio onde eu quero estar, eu ainda tenho algumas coisas que eu acho que vamos estar sempre. Eu acho que quando nós acharmos que já está tudo resolvido, a vida vai nos mostrar que não está tudo resolvido. Porque acho que nós temos de ser humildes o suficiente, percebermos que somos humanos e que há sempre coisas que nunca vão estar perfeitas e que há sempre emoções que vamos sentir que é normal. Então a Raquel hoje já não está aqui, com certeza está aqui, mas também não quer estar aqui, quer estar aqui. Então é sempre um trabalho constante de procurar ajuda, de procurar terapias. Eu hoje não tenho medo nenhum de procurar terapias. Já fiz imensa coisa, life coaching, psicólogo por acaso nunca fiz, mas não tinha problema nenhum em fazer psicólogo. Já fiz terapias com Reiki, já fiz muitas outras terapias que eu nem sei o nome delas, online, já fiz cursos de olhar para dentro, meditações muito profundas, já fiz regressão, já fiz leitura da aura, já fiz constelações familiares. Portanto, todas estas terapias que eu vou fazendo, o objetivo é sempre eu ficar melhor e ter uma relação melhor comigo. Quando nós temos uma relação melhor comigo, nós temos uma relação melhor com os outros. Se nós estivermos bem connosco mesmos, vamos estar bem com o nosso vizinho, vamos estar bem com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com quem trabalha connosco, os nossos clientes. Então, há aqui muita cura que tem que ser feita, mas tem que ser um trabalho interno. Então eu digo sempre isto, quando nós temos uma dor física, algo que nos está a incomodar, isso é alguma coisa que o teu corpo te está a tentar mostrar, o que é que estás a retrair, o que é que não estás a ouvir. Então é isto que eu quero deixar aqui neste episódio, é, se neste momento o teu corpo te está a dar algum desafio, se não estás feliz, eu não estou a falar só de fisicamente ter uma dor aqui ou ali, se estás com excesso de peso, se estás com obesidade, se estás muito magra e também não gostas do que vês, é um trabalho interno que temos que fazer, porque nunca é o aspecto físico em si, é o que isso nos faz sentir. Eu posso ser uma pessoa que tem exatamente o mesmo peso corporal que ele, tem mais ou menos o mesmo corpo que eu, e essa pessoa estar super infeliz no corpo dela. E posso ter exatamente uma outra pessoa, e eu já fui essa pessoa, que tem uns quilinhos a mais, mas super confiante, super bem com ela mesma. Portanto, nunca é o corpo em si o aspecto físico, é o que é que ele nos está a dizer. Portanto, o nosso corpo dá-nos as mensagens todas. O nosso corpo é assim um templo, é algo brutal, super poderoso, que nos dá as respostas todas, se nós estivermos dispostos a olhar para dentro. Então esta mensagem que eu queria deixar aqui hoje é: que desafios é que o teu corpo tem estado a dar? Que desafios é que tu não estás a dar atenção? Que respostas é que tu procuras, é que tu precisas ir à procura? Então queria deixar este episódio aqui com estas perguntas poderosas para tu olhares para dentro, para tu perceberes, e pede ajuda, fala com alguém, a sério, fala, partilha aquilo que tu sentes. Eu sei que é muito difícil nós partilharmos as nossas dores, as nossas coisas íntimas com alguém. Às vezes a melhor pessoa é mesmo um desconhecido. Aquela pessoa não está envolvida emocionalmente connosco, não nos vai julgar. Então procura a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, do que quer que seja, alguém que tu sintas que podes ser tu.
E eu abri este podcast para isso mesmo. Se sentires que queres fazer uma partilha pessoal, íntima, que tens aí algo que tu própria não percebes o que é, senta à vontade para partilhar o que quer que seja comigo. Eu posso não ter as respostas todas, mas uma coisa te vou garantir, vou-te ouvir e não te vou julgar, e se eu não tiver ferramentas para te ajudar, eu vou-te aconselhar alguém ou algumas ferramentas que te possam ajudar, mas não te vou deixar sem resposta, ok? Então era isto que eu queria deixar aqui neste episódio poderoso. Olha para dentro, trata do teu corpo com o maior carinho, trata das tuas emoções com o maior carinho, ok? Então, partilha este episódio com os teus amigos, subscreve o canal, para que nós possamos chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a estas mensagens, ok? E nós vemos no próximo episódio. Na próxima semana vamos ter uma pausa, que eu não vou estar disponível para gravar, vamos ter uma pausa, mas depois voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio. Vamos ter novas convidados para aqui para o nosso podcast e já sabes, os teus comentários, as tuas partilhas são sempre bem-vindos, sempre bem-vindas e nós vemos no próximo episódio, ok? Grata por estares desse lado, grata por estares desse lado. Beijinhos, tchau.